Muito bem, o Ministério Público faz reunião para decidir sobre torcida organizada no clássico entre Vila Nova e Goiás, aqui na tela. Devido às inúmeras mortes e violência entre torcidas organizadas ocorridas no clássico Vila e Goiás, o Ministério Público realizou uma reunião hoje pela tarde. A solicitação pela presença de torcida única no Serra Dourada no próximo clássico do final de semana foi negada e deverão ser tomadas algumas medidas de segurança para esse jogo. Nós estaremos exigindo documentos de todas as pessoas para adentrarem no estádio Serra Dourada. Menores não serão permitidos, terão que ser acompanhados pelos pais, ou no caso de vier com um parente, terá que ter autorização dos pais, mediante documento apresentado, retirado junto ao juizado da infância e da adolescência. Nós estaremos puxando por amostragem os antecedentes de determinadas pessoas. A Polícia Militar e a Polícia Civil vai estar desenvolvendo esse trabalho. A Polícia Civil vai estar desenvolvendo, em conjunto conosco também, o acompanhamento dessas torcidas desde os bairros até aqui ao Serra Dourada. Nós iremos também desenvolver um trabalho após o jogo nos terminais, nos corredores de ônibus e até o retorno para os bairros da onde se originaram esses torcedores. Nesta mesma reunião foi informado que será pedida a suspensão das principais torcidas organizadas de Goiás dos estádios de Goiânia e do interior, protocolizada a partir de hoje. O Ministério Público hoje ingressou com uma ação na Justiça pedindo a suspensão das torcidas organizadas Esquadrão Vilanovense, a Força Jovem do Goiás e dos Dragões da Atlética. Os pedidos variam de 30 dias, que é o caso da Dragões, até 240 dias, que é o caso das torcidas do Vila Nova e do Goiás. Esses pedidos de suspensão tratam de uma ação civil, que essa é a punição civil dessas torcidas em razão dos crimes que aconteceram nos últimos dias, nos últimos meses aqui em Goiás. O que não dá para entender, na minha visão, é o seguinte: o Ministério Público só se reúne em semana de clássico. Parece que eles querem apenas mídia, né, para resolver esse problema das torcidas organizadas. Em uma semana não dá para resolver rigorosamente nada. Tem que ser um trabalho permanente, tem que ser um trabalho constante, né? Pelo menos é essa a impressão que me dá. E no último clássico entre Goiás e Vila, no ano passado aconteceram muitos clássicos, o Ministério Público também se reuniu exatamente na semana do clássico. Será que só se reunindo em semana de confrontos entre Vila e Goiás vai resolver o problema? Daniel Santana. Acredito que não, né? O problema é muito mais amplo, mais complexo do que isso. A última palavra do procurador, Dr. Denis, ela também me preocupa, né? Porque vamos suspender as torcidas durante um período como punição pelos crimes cometidos. A punição pelos crimes cometidos, até onde eu saiba, até como advogado que sou, é a prisão dos integrantes dessas torcidas que cometeram esses homicídios. Isso é uma pena, e não a suspensão da torcida organizada. Até porque você suspender a torcida organizada não garante em nada a presença do torcedor organizado no estádio, só garante que ele não vai estar com a camisa da torcida, só garante que ele não vai ser acompanhado pela polícia, pelas ruas de Goiânia para chegar até o estádio. Então você, ao invés de ter o controle do torcedor organizado com a camisa e ter o acompanhamento do torcedor organizado pela polícia, eles estarão espalhados por Goiânia e sem a identificação. É mais fácil de é mais fácil né? de identificar, é mais fácil de cometer crimes, né? E é mais difícil da polícia saber aonde esses torcedores irão estar. Já que nos últimos anos, pelo menos nos últimos meses, a maioria dos homicídios ocorreram não no Serra Dourada, mas nas proximidades, em bairros, em terminais. Então eu acredito que não. A solução, a discussão, pelo que eu pude observar dessa matéria, ela mais uma vez discute uma série de temas que já foram levantados, que não solucionaram o problema. Afinal de contas, os homicídios continuam ocorrendo, né, e tem crescido de número de maneira alarmante. E a solução para o clássico Goiás e Vila, de sábado, de domingo, daqui 4 dias, para mim é nenhuma. E aí, André, de repente o Ministério Público vai se reunir novamente só no ano que vem, quando tiver campeonato goiano, quando tiver clássico. Nesse ponto que você falou das medidas preventivas vistas somente antes de clássico, você tem razão.
Tem que pensar isso a longo prazo, tem que planejar, tem que ir nos lugares onde a violência diminuiu e ver o que fizeram. Por exemplo, a questão de uma torcida só. Eles não colocaram porque eles nem sabem como iriam fazer isso. Eles até tiveram ideia, mas só a ideia. Mas aí eles tinham que buscar e muito em cima da hora. Vai lá em Belo Horizonte e vê lá como é que funciona a torcida única nos clássicos de Cruzeiro e Atlético Mineiro. Deu certo? O que vocês fazem? Como é que se procedeu? Busca informações do pessoal lá de Buenos Aires. Os clássicos de River e Boca é de uma torcida só. Deu certo aqui? Por que deu certo? Então tem que ser uma coisa mais planejada. Sobre a suspensão das torcidas organizadas, eu entendo que o Ministério Público está tomando a atitude que deveria tomar já há muito tempo. Existem, as torcidas organizadas marcam confrontos pela internet, as torcidas organizadas se encontram nos terminais e brigam. Às vezes não é culpa dos líderes de torcidas, que podem até ser bem intencionados, mas eles não têm comandos sobre as suas associações. Então, as torcidas elas têm que ser responsabilizadas de alguma maneira. Às vezes elas fazem baderna no estádio, quebram cadeiras, depredam o patrimônio público, saem nas ruas chutando carros, quebrando vidros, e elas nunca são responsabilizadas. Então, os líderes de torcidas e os torcedores têm que se sentir de alguma maneira. E isso reflete de alguma forma. Porque a torcida organizada, ela vive de quê? Ela vive da anuidade, ela vive da venda de materiais. Se ela ficar 8 meses sem poder usar o material no estádio, ela perde recursos, ela perde forças. E vamos ver se no decorrer desse período de punição, onde os líderes vão sentir no bolso a falta desses recursos, se eles vão planejar melhor, se eles vão planejar melhor, se eles vão organizar melhor os seus associados. Com essa medida você concorda? Eu concordo. É proibida a venda de droga, não é? De maconha. E essa droga, essa maconha, deixa de ser vendida? Não. Você acha que vai acabar com a venda por conta dessa suspensão, dessa proibição? Não, você está falando de duas coisas totalmente diferentes. Não, são coisas, são proibições. A gente está falando de duas associações de torcidas que se enfrentam frequentemente e que se matam. E já ficou comprovado, escuta telefônica, apreenderam computadores nas sedes, interceptaram mensagens nas redes sociais de que são membros de torcidas que se enfrentam. Quando tem briga em estádio, 99,9%... Não, mas a gente está falando da fonte de renda, André. A fonte de renda, por exemplo, você está achando que com essa suspensão, com essa proibição das organizadas... Não vai acabar. Vai acabar. Essa é a questão. Eu penso que a torcida organizada é um abacaxi muito difícil. André, há quanto tempo está extinta? Não é nem extinta, está suspensa porque não conseguiu os requisitos necessários para poder atuar como torcida organizada, a torcida Sangue Colorado. Há 3 meses. E continuaram ocorrendo homicídios. Os últimos 2 que ocorreram, inclusive, a suspeita de que estejam ligados a torcedores da Sangue Colorado. Aí ficou evidenciado que esse grupo é um grupo criminoso, não é uma torcida organizada. Sim, mas no que a extinção da torcida ou a suspensão adiantou para a segurança? Eu acho que de alguma maneira tem que responsabilizar essas torcidas. A Sangue Colorado, ela não tem condições de colocar os seus torcedores no estádio. Ela não reúne os documentos que exigem o Estatuto do Torcedor. Ela não tem integrantes com documento, utilizando os prazos para inscrição dos seus torcedores, para identificação no estádio. Ela não cumpriu os seus requisitos. Ela não está suspensa. Na verdade, ela nunca existiu. Ela era uma torcida, como é que eu vou utilizar a palavra? Clandestina. Clandestina. Ela era uma torcida organizada clandestina. Eles estão tentando agora regularizar a situação, mas ainda não conseguiram. Quero ouvir o Helder Dias, que gosta de falar desses assuntos polêmicos, de torcidas organizadas, até defendeu a questão da torcida única. Fique à vontade acerca de tudo aquilo que já foi falado sobre esse assunto, Helder. Então, até eu vou fazer uma pergunta para o Daniel, ele que é do direito esportivo, ele sabe disso, sobre o Estatuto do Torcedor.
hoje, se for para colocar mesmo ao pé da letra, a regra total em relação a não só a torcida organizada, a todos os aspectos, o estádio Serra Dourada e o estado de Goiás como um todo tem condições de abrigar um jogo de futebol, segundo o estatuto do torcedor? Não só o estádio Serra Dourada e o estado de Goiás, mas eu acho que nenhum lugar no Brasil. Talvez em São Paulo, em alguns estádios, ou no Rio de Janeiro, mas acho que no Brasil inteiro, segundo o estatuto do torcedor, a gente não pode ter realizadas partidas de futebol. Então, nós vivemos, então, fora da lei. Então, a regra estrita, a gente já não obedece. Isso é um ponto. A questão que o André colocou, eu concordo em parte com ele com relação ao planejamento. A falta de planejamento que se tem em relação a jogos do porte de Goiás e Vila. Não há pesquisa, não há nenhuma preocupação dos órgãos de segurança em buscar, pelo menos eles não divulgam isso, né? As experiências que acontecem em outros estados, como lá em Minas, que já acontece há um bom tempo, com reflexos bons, segundo pessoas que eu conheço, que são torcedores, até torcedores daqui, que moram lá, que falam que melhorou muito a questão da violência, diminuiu bastante a violência nos clássicos, com a adoção da torcida única. E eu defendo a torcida única por um motivo que, na verdade, não é nem a questão da segurança em si no dia. Todo mundo sabe que o estádio Serra Dourada é o lugar mais seguro, depois da própria casa, para se assistir o jogo. Você estando lá dentro do Serra Dourada, num Goiás e Vila, a chance de acontecer alguma coisa com você, a não ser que seja dentro da própria torcida, é mínima, né? O problema é o trânsito, o problema é estar num bar e alguém de repente dispara um tiro contra o bar de Esmeraldinos ou de Vilanovenses. Mas aí nos bares tem que ter torcida única também. Pois é, esse é outro problema. Então aí que está. A questão da torcida única em relação a um jogo como o de domingo, o que ela vai facilitar? Vai haver uma mobilização apenas de um contingente. O outro contingente pode até se mobilizar para tentar algum confronto, mas vai estar naturalmente mais desmobilizado, ao contrário de duas torcidas que vão se encontrar domingo de alguma forma em alguns pontos da cidade. Não tem como, tem Esmeraldino e tem Vilanovense em todos os cantos da cidade. Mas o que garante jogo único, por exemplo, de uma torcida só, que eles não vão se encontrar? Não vão se encontrar na mesma intensidade, é isso que eu digo. Podem se encontrar... Pode ser perigoso, porque de repente tem um torcedor do Goiás lá de maneira isolada. Sim. E um grupo gigante torcedor do Vila. Se for reconhecido esse torcedor, no meio da torcida, por exemplo, do Vila Nova, com certeza, aí o risco que a própria pessoa tem que pesar. Não, eu falo até na saída do estádio. Sim, existem, e isso é um perigo que corre tendo duas torcidas ou uma só. Sim. Né? Não tem diferença. Agora, todas essas medidas, por exemplo, eu me lembro de clássico no estádio Serra Dourada, a divisão de torcidas era só uma corda. Sim, eu fui. Ficava um policial às vezes vigiando para ninguém mexer na corda. Para passar aquele limite. Para não mexer na corda. Eu me lembro de clássicos com torcedores de Goiás e Vila entrando pelo mesmo portão. Então, eu penso o seguinte, a partir do momento que você colocar a torcida única, você vai mostrar para todo mundo, você vai colocar na cabeça do torcedor, vocês não podem se encontrar, senão vocês vão brigar. Agora, porque hoje tem grade, hoje tem policiamento e hoje tem escolta. Pois é, mas isso já está colocado, André. Isso já existe. A gente tem que reconhecer que a gente hoje vive um retrocesso civilizatório. Né? Nós temos que reconhecer. A gente fala, não, mas a polícia não dá conta. A polícia é incompetente, os órgãos de segurança são incompetentes. São incompetentes? Eles eram incompetentes tempos atrás? Não eram. O que mudou foi para pior o nosso comportamento no estádio. Então hoje não existe tolerância mais. Isso eu não falo de torcida organizada só não. Eu falo de torcedor mesmo comum. Eu fui no Goiás e Vila ano passado, o segundo jogo o primeiro confronto ano passado em agosto, que foi logo depois no Campeonato Brasileiro da Série B. Esse confronto foi aquele logo após o jogo da semifinal, que teve aquela briga e que causou no estádio, depois teve a morte do Caio, torcedor do Goiás, que não era ligado diretamente à torcida organizada e morreu no retorno. Então, aí já é uma prova de que torcida única poderia ter evitado aquela morte. Né? Isso é só uma prova. Agora, a questão é que eu estava lá nas cadeiras daquele jogo, e vi um grupo de esmeraldinos, tinham lá que
estava meio assim, na hora do gol do Vila, ele meio que vibrou. O povo ao redor viu e incitou aquele rapaz a ser retirado de lá, porque era vilanovense e estava do lado da torcida do Goiás com amigos esmeraldinos. O grupo todo teve que sair, e o rapaz, porque era vilanovense, teve que sair de lá. Sinceramente, eu acho que o futebol serve para duas coisas, para a gente. Todo mundo fala que não serve para nada, futebol é inútil. Não, o futebol serve para duas coisas, para o torcedor. Ele serve para você aprender a perder, saber que você vai perder, e segundo, para você aprender a ter tolerância, a entender o diferente, né? Essa é a grande lição do futebol. Se você consegue ser um torcedor que entende o seu diferente, que consegue conviver numa boa com o esmeraldino, com o vilanovense, o atleticano com o esmeraldino, etc., isso é sinal que você pode ser tolerante em todas as áreas da sua vida. Se você não consegue, aí nós temos um problema. Para mim ficou claro no debate do bloco anterior o seguinte: o André é contra a torcida única, o Helder Dias é a favor. E você, Daniel? Eu também sou a favor. Eu sou a favor, eu acho que a torcida única ela é uma medida emergencial e transitória. Eu não sou a favor que daqui para frente todos os clássicos entre Goiás e Vila, a Goiás e Atlético, a gente tenha esse posicionamento de torcida única. Mas eu acho emergencial, porque a situação é muito mais grave do que se imagina, né? Começaram a morrer torcedores de forma aleatória, sem ser em dia de jogo, sem ser em dia de clássico. Então eu acredito que nesse momento, toda e qualquer iniciativa para preservar a vida humana, para não se ver crianças morrendo, como a gente está vendo, ela é válida. Se ela vai funcionar, se ela não vai funcionar, tudo o que se puder fazer para que a gente não lamente mais uma morte no final de semana, deveria ser feito. Inclusive, adotar essa questão da torcida única para esses dois jogos, que são os jogos de maior risco nesse momento. Passa por um planejamento, passa pela Secretaria de Segurança Pública do Estado de Goiás, pelo policiamento, pelo Ministério Público, pelas autoridades, um plano de ação para que daqui para frente a gente possa se programar e planejar para tentar iniciativas que resolvam a questão da guerra entre as torcidas organizadas e do banditismo no futebol. E passa necessariamente pela punição. Eu não aceito essa questão de achar que punindo a entidade torcida organizada, você está punindo aqueles que deveriam estar na cadeia, né? Por vários motivos. Pelo tráfico de drogas, pelo homicídio, pelo banditismo, por roubos, né, furto. Então eu acredito que só a punição severa é que vai acabar com esse tipo, ou diminuir esse tipo de ação desses bandidos infiltrados, desses bandidos que fazem parte ou não de torcida organizada no estado de Goiás. Agora, nesse primeiro momento eu não tenho a menor dúvida. Esse primeiro momento é emergencial. Quando você chega com uma pessoa desfalecendo, você leva ela para a UTI, é a terapia intensiva. Nesse momento eu acredito na terapia intensiva. Transitória. A partir do momento que a gente tiver um plano de ação, a partir do momento que o Ministério Público e a polícia entenderem por onde irão começar a trabalhar, que forem identificados esses bandidos, que estiverem presos, aí sim, aí o futebol volta a pertencer àqueles que deveriam pertencer até hoje, que sempre pertenceram, que são as pessoas de bem. Não, muito importante o que foi dito. Agora, eu não tenho números, não existe um estudo nem do Ministério Público, nem da polícia, acerca da diminuição, do aumento da violência a partir do momento que alguns estados e alguns clássicos começou-se a adotar a postura de jogo único. Então eu sinceramente, eu não tenho números, eu não tenho elementos para dizer, essa é a solução, isso resolve, diminuíram as mortes, aumentaram os homicídios. Por exemplo, então, há uma comemoração com os números de Belo Horizonte, dos clássicos, mas lá é torcida única também por outro motivo. É porque o estádio não oferece condições para ter duas torcidas. E fica afastado. Fica afastado, fica em outra cidade, fica em Sete Lagoas. Como é que seria se fosse no Mineirão? Uma torcida só. Eu penso que a ideia de uma torcida só pune mais o torcedor de bem do que o torcedor que realmente vai no estádio para fazer bagunça ou que faz bagunça fora do estádio. Eu discordo um pouco do André em relação a punir o torcedor de bem, porque eu acho que o torcedor de bem, que quer ver um Goiás e Vila Nova, já está punido há muito tempo. O torcedor de bem
que é um pouco mais receoso, eu conheço muitos que falam, não vou em Goiás e Vila Nova, porque eu tenho medo do confronto, tenho medo E a torcida única favoreceria esse torcedor a voltar ao estádio para ver um Goiás e Vila. Meu pai mesmo não vai, não iria nunca a um Goiás e Vila como eu vou. Tem muita gente como seu pai, sim, essa é uma realidade. E muita gente da minha idade, mais novos, que não vão, que o pai não deixa, ou que a esposa não deixa ir no Goiás e Vila Nova. Porque tem medo. Uma torcida única, pelo menos, daria a oportunidade a essas pessoas de ir ao estádio, pelo menos para ver o maior jogo do Centro-Oeste. Eu acredito que isso já seria positivo. E contra isso, mesmo que a gente não tenha números, não tenha nada, o que pode agravar o fato de ter uma torcida única em relação a índice de violência? Mas o que pode diminuir? O que pode diminuir é o que eu já falei. O que vai diminuir é a o nosso ocorrência. Dilema, né? Pois é, mas eu acho... Essa é a nossa falta de subsídio, que a gente está tentando encontrar uma solução. O que pode diminuir é aquilo que a gente já falou aqui, a desmobilização de um dos contingentes. Porque, querendo ou não, mesmo que o povo fale, vai ter casinha, né, como eles dizem, vai ter armadilha, vamos tentar pegar numa emboscada. Isso pode acontecer com ou sem duas torcidas. Sem as duas torcidas, com um contingente só mobilizado para ir ao jogo, eu creio que a gente reduz a possibilidade de alguma ocorrência. Eu tenho uma certeza. A violência nos estádios, essas mortes, elas estão relacionadas às torcidas organizadas. É aí que a polícia tem que agir, é ali que o Ministério Público tem que agir. É ali que está o problema. É nas torcidas organizadas. Extinguir ou não, essa é uma dúvida cruel. Vai dar certo ou não? Esse é um problema, esse é um abacaxi. Hoje as torcidas organizadas são uma mala sem alça. São um abacaxi muito difícil de ser descascado. Se a extinção delas ou não vai resolver o problema, ninguém sabe. Agora uma coisa é certa. Eu acho que quase todo mundo tem essa ideia. O futebol seria muito melhor se elas jamais tivessem existido.